Oi, gente, tudo bom? Não pula isso, é importante, a gente já vai começar o episódio. Como muita gente sabe, a Math é uma empresa criada no Rio Grande do Sul, hoje a gente está no país inteiro, mas a gente ainda tem 64 Mathers no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que chega na gente perguntando como é que a gente ajuda, o que que dá para fazer mais. Eu entendo que quando vem essa pergunta, como é que a gente pode ajudar numa velocidade que chega na ponta mais rápido. Dito isso, nós estamos pegando várias iniciativas, algumas de Mathers, outras de não Mathers, e publicando nas nossas redes sociais. Eu estou colocando várias das minhas redes pessoais também. Então, na dúvida, quer tentar ajudar? Quer dar uma olhada? Entra no Instagram da Math ou entra no meu Instagram e a gente vai ter conteúdo ali que consiga te direcionar para conseguir ajudar mais rápido as pessoas que estão lá. Bom, aproveita o seu programa. A publicidade, o marketing, eles trafegam, não trafegam pelos hypes, né? Eles trafegam pela média, né? Se você se destacar muito da média, ou para baixo ou para cima, você não fala com a maior parte das pessoas e é para isso que você faz marketing, né? Você faz marketing para ter um sucesso ampliado. O sucesso ampliado não está nas poucas pessoas que são early adopters ou que estão no hype. São normalmente, aliás, aquelas que já adotaram as tecnologias, já entenderam os avanços. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou o Marcel Graldini e hoje o nosso papo vai trazer a criatividade de novo em foco, mas agora com uma visão um pouco mais ampla, não é não, Caso Político? Vamos falar do futuro e do passado, dos impactos de tecnologia e tudo mais. É isso aí, Marcel. É sempre bom a gente falar de alguns conflitos, né? Talvez essa relação entre criativo e tecnologia que hoje permeiam muitas equipes de marketing e comunicação. E para isso a gente traz uma figura super conhecida no mercado que navega muito bem por esses e outros temas, que é o Pir Marcondes. Ele é sócio da Pipeline Capital, uma casa de M&As, né? Fusões e aquisições, e sócio da Macuco Tech Ventures, uma holding de startups. Pira, é sempre gostoso ouvir você, é sempre bom falar com você. Obrigado por aceitar o convite para esse papo. Eu que agradeço. Eu adoro fazer essas conversas e, como tem uma longa história pregressa e um passado longo aí nesse mundo de marketing, comunicação, eu já fiz várias vezes e eu sempre adoro. Então eu que agradeço o convite de vocês terem lembrado de mim. Um prazer estar aqui com todos. O prazer é nosso e a nossa Fabiana Amaral sempre conosco aqui. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, estou aqui na expectativa desse papo, com tanta bagagem, tanta experiência, falar de passado e futuro. Vamos, vamos. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos entrar no tema principal de cara aqui para a gente falar, né, dessa relação entre criativos e a revolução tecnológica de hoje, né? Quer dizer, que continua apenas, né? E com mais um capítulo recente, talvez, que é a inteligência artificial generativa, mas com muitos capítulos anteriores e certamente capítulos posteriores que a gente vai ver chegar, né? E os criativos, né, Pira, às vezes eles são naturalmente um pouco resistentes, talvez um pouco conservadores nesse aspecto específico de tecnologia, né? Foi assim lá atrás, né, quando o computador chegou, né, as pessoas ainda discutiam se ele seria benéfico ou não. Eu sei que você tem mais experiência, mas eu peguei aquela transição para máquina de escrever, ainda cheguei a trabalhar em redação com meio a meio, né? E vi a gente falando: não, não, o computador deixa a gente burro, deixa a gente preguiçoso, né? E não é muito diferente do que a gente vê em certas reações hoje, né? Como é que você enxerga, Pira, essa dinâmica, sabe, no mercado de criação, principalmente? Boa. Bom, Cássio, você já falou um pedaço da resposta, porque eu também sou dessa época aí, comecei a carreira escrevendo em máquina de escrever, né? Nem tinha computador, e eu era diretor de criação, um pedaço das pessoas que até pode me conhecer, talvez não saiba, mas eu fui diretor de criação de agência de propaganda durante 10 anos. E eu comecei como diretor de criação, chamava-se Grotera e Companhia, empresa.
já não existe mais. Nessa época, né, muitos anos atrás, ou como eu comecei dizendo, era a máquina de escrever, o computador chegou e eu era diretor de criação. Os criativos não gostavam da ideia, né, tinham uma resistência. E hoje eu vejo que a resistência continua. Eu acho, correndo aqui assumidamente o risco de ser odiado pelos profissionais de criação que estão nos ouvindo, os criativos são muito conservadores, gente. Mas muito conservadores. Assim, digo de carteirinha, mas assim, conheço de perto, liderei naquela época, mas não mudou o espírito do criativo, não é um espírito inovador, por incrível que pareça. Às vezes fala, poxa, mas o cara é responsável pela criatividade. Criatividade e inovação são coisas diferentes, né? A inovação se nutre da criatividade, mas nem sempre a criatividade, particularmente a publicitária, se nutre da inovação. Muitas vezes a criatividade publicitária ela é um mecanismo de imaginação muito original, né? Mas que ela se nutre do que é dado. Se você é um criativo que está muito além do seu tempo, você corre o risco, aliás, a publicidade corre o risco, como linguagem de comunicação, de estar muito adiante e falar com o consumidor do dia a dia. O consumidor do dia a dia, ele não é necessariamente um cara que precise notoriamente de ser contaminado por inovação, a não ser que a gente esteja falando de um avanço tecnológico e o produto ou a marca seja em si um avanço tecnológico. Mas aí é uma narrativa criativa de falar sobre aquilo. As fórmulas de falar sobre qualquer produto, sobre qualquer serviço, utilizadas pelo marketing, pela comunicação, são conhecidas há muito tempo. Então, não há de verdade uma inovação de linguagem. O que você tem, e estamos vivendo agora, é uma inovação das tecnologias que permitem você usar ou não determinados recursos, né? Na época que nós estamos falando, agora, Cássio, era o computador, e hoje é o Generative AI e tantas outras coisas, como você mesmo disse, que vão acontecer. Agora, os caras de criação são resistentes. Não me pergunte por quê, eu não sei muito bem por quê. Eu, como cara de criação, eu fui dos primeiros a adotar o computador e estou aqui tentando entender a Generative AI. Então, aí eu acho que é cada um, né? Tem um espírito. Tinha um cara, chama-se Júlio Mola, faz muito tempo que eu não falo com o Júlio. Ele era meu par, a gente era uma dupla, a dupla de criação sênior da agência. O Júlio foi o cara, ele morava na Europa. Na época, a gente importou o Júlio para a Grotera como diretor de arte e de criação junto comigo. Eu era o redator e ele era o diretor de arte. Ele foi o primeiro cara que trouxe. Eu não tinha computador, porque a empresa ainda não tinha comprado computador para a gente. Ele veio com o computador dele, que ele tinha comprado, e instalou. Assim, era um acontecimento a gente vê o Júlio Mola usando o computador dele, na época um Apple, né? A gente chamava de Macintosh. E é isso. Então, Ô, eu acho que os criativos vão ter que penar para aprender que não tem jeito, né? E não tem volta, a tecnologia está aí. Pir, eu queria muito explorar um ponto, porque eu acho que justamente essa sua vivência, e é engraçado que você falou, né? Muitas pessoas criam a expectativa de que o criativo ele é inovador, né? E foi muito legal você falar, a criatividade não necessariamente está atrelada à inovação. E eu sou formada em publicidade, e eu me lembro que na época, assim, trabalhei em agência e tal. Na época tinha uma ânsia dos criativos de querer fazer coisas ousadas, sabe? E eles diziam ou externalizavam muito a insatisfação de fazer as coisas comuns, quando eram marcas que não permitiam que eles ousassem muito, sabe? Então, você já tem essa marca, você tem que seguir esse guide, é esse é o tom de voz, é isso daqui, é sempre uma foto de uma pessoa assim assada, tal. E eles ficavam muito animados e
desejando a possibilidade de fazer uma coisa completamente fora da caixa, não às vezes necessariamente pensando no resultado daquela campanha, olhando para vendas, mas sim no resultado daquela campanha, olhando para uma inscrição para um prêmio, algo que fosse, de repente, elevar ali o nome em relação a, putz, foi premiado, sei lá, em Cannes, ou teve alguma outra dessa questão. Como que você enxerga isso ao longo do tempo? Você acha que é uma coisa que permaneceu, ou é algo que, sei lá, fez parte de um momento específico e de repente até foi sumindo? Não, não sumiu, não. É importante, segue sendo importante para os criativos profissionalmente ganharem prêmios, continua sendo importante para as agências ganharem prêmios, e hoje, até um pouco ao contrário do que você tem razão, no passado ocorreu, até os anunciantes hoje gostam de ganhar prêmios. Antes, você tem razão, tá? Antes, os anunciantes achavam que ganhar prêmio não era necessariamente compatível com vendas, né? Isso é uma estupidez, né? É uma bobagem, né? Você pode ganhar prêmios e vender e ter uma campanha criativa e que venda. Uma coisa não é incompatível com a outra, né? Mas não é mesmo, né? Tem um monte de exemplos disso, um monte. A publicidade está cheia deles. No entanto, durante uma época, como havia muita, na minha opinião, um pouco de despreparo, um pouco de ingenuidade, talvez de uma determinada época, talvez essa que você esteja se referindo, vamos lá, vamos botar data nisso, vai, anos 80, um pedaço dos anos 90, isso aconteceu muito fortemente. Dos anos 2000 em diante, depois do advento da internet, e depois que o mundo digital chegou, eu acho que a metrificação, essa coisa da mensuração de resultados que a lógica digital traz, ela começou a colocar na mesa uma mensurabilidade, uma necessidade de entrega de resultado que passou a ser mais fortemente medido, né? Quando você pode medir melhor, o anunciante ele começa a exigir mais de que os resultados venham das campanhas e da criatividade, e ele tem como medir hoje, né? Nessa época que nós estamos nos referindo mais do passado, não tinha tanto como medir se a criatividade era realmente vendia, né? Os criativos, hoje tem, e os criativos naquela época, eles e as agências, meio forçavam a barra, né? Do jeito que você está falando, queriam ganhar prêmios e isso não era necessariamente atrelado ao resultado. Aí errou forte, né? Aí quem fez isso, e muitos fizeram, e muitos ganharam prêmios assim, né? O Brasil é muito premiado historicamente, muito por conta desse tipo de coisa chamada assim, na época de campanhas, ou filmes, a publicidade fantasma, né? Aquela que, na verdade, às vezes nem tinha sido veiculada, ou tinha sido veiculada num publisher qualquer pequeno, apenas para ter o certificado de que ela foi veiculada e poder se inscrever nos festivais no mundo afora, porque sempre se exigiu o certificado de exibição, né, para evitar até esse tipo de publicidade fantasma que nunca tinha ido ao ar sequer. De tempos para cá, Fabi, o que aconteceu? Isso se profissionalizou do lado da agência, do criativo e do anunciante. Então, hoje tem budget nas agências para isso. No início do ano, quando se planeja o budget, tem um budget para inscrição de prêmios. Se tem um budget para inscrição de prêmios, tem também um budget para criação de campanhas. Então, se determina um pedaço do budget das agências para criar campanhas que irão competir nos festivais e nos seminários, nos festivais de criação, né? Muitos anunciantes estão juntos nessa, né? Eles também hoje desejam ir ao Festival de Cannes, que é um dos pilares dessa história toda, né? Hoje não sei se tem mais anunciantes do que gente de agência, mas no mínimo está 50-50 ali. Tem muito anunciante em Cannes. Por quê? Os caras, eles adoram ganhar prêmios também hoje em dia, né? Então, se profissionalizou. Para vocês terem uma ideia, acho que vocês sabem, e quem está nos ouvindo também,
Você tem metas a serem atingidas. Ganhar prêmios virou meta. Então, se tal agência, se tal grupo de criação ganhar os prêmios Y, X e D, tem metas atingidas e tem bônus em cima disso. Então, se profissionalizou, quer dizer, deixou de ser aquela coisa ingênua para ser uma coisa profissional, porque todo mundo sabe que ganhar um prêmio tem um mérito aí, né? Então, eu sempre disse isso sobre festivais. Festivais são fundamentais, né? Mentir nos festivais é completamente descartável e indesejável, né? Porém, é ali que nós vemos o que está acontecendo no mundo da criação e da criatividade. É verdade que hoje nós temos acesso pela internet com muita antecedência de tudo que está acontecendo. Antigamente não tinha isso, você ia lá no Festival de Cannes e, nossa, olha o filme da Alemanha para a Volvo, né? Hoje em dia você vê o filme da Volvo em qualquer lugar, né? Porém, isso não quer dizer nada. E daí que você viu? Isso é melhor ou é pior do que aquele? Você viu todos os filmes que foram exibidos em todos os países, em todo... Não. Continua sendo necessário você ir num lugar em que estão todos os filmes melhores, né? Então, isso continua sendo uma referência muito importante para o que é criatividade e em que estágio estamos, né? Então, eu acho festivais muito importantes. Hoje são profissionalizados, hoje os criativos sabem como fazer, como negociar até com os anunciantes com isso, e os anunciantes estão jogando o jogo também. Pi, tu trouxe um ponto no começo da nossa conversa para ser cancelado nas redes sociais de que os criativos são um tanto quanto conservadores na forma, né? Não na Verdade, ideia. verdade dói, né, Marcel? É, mas assim, eu sou o cientista aqui, sou eu que vou defender, o cara de exato vai defender os criativos, olha só a coisa. Eu acho que tem, quando a gente coloca contra as grandes inovações, eu acho que tem o ciclo do. E a gente tá no hype, né, gente? Vamos assim, ó, todo mundo aqui é pró AI, todo mundo aqui tem certeza que AI vai funcionar, absurdo, mas a gente tá no pico do hype, todo mundo aqui trabalhou com tecnologia há muito tempo, até o Cássio, né? O Cássio se coloca muito em conteúdo, mas tá sobre conteúdo baseado em tecnologia há muito tempo. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Então, assim, já teve uma época que assim, a pessoa ia falar de, olha, eu vou lançar uma padaria, mas é uma padaria blockchain. Então, eu acho que tem. A gente tá naquele. A próxima onda vai ser a decepção. Vai ter gente que vai entender que, pô, a gente não chegou em Marte, a gente não transformou como é que é? Cobre em ouro, a gente não conseguiu. Não, né? Não vai acontecer. Mas olhando ainda para trás, a gente vê que os ciclos de onda de adoção das novas tecnologias, ela vai primeiro para o atendimento. Por quê? Porque o atendimento é o que vai te garantir aquele ciclo básico de escala. Eu coloco uma tecnologia que ajuda, então foi no telefone, foi na carta, foi no telefone, foi depois nos canais digitais, né? Então, primeiro tu coloca escala. Eu atendo muito mais gente a partir de uma nova tecnologia. Atendo muito mais gente, o que acontece? Então, meu custo de atender baixa, aí eu tô feliz. Aí eu começo a fazer com mais qualidade. No caso do telefone, era a praticidade de se atender de casa, depois os canais digitais, de você ter o seu banco o seu banco, a sua loja, ou o que for, no seu bolso. E daí as pessoas vão com muito ênfase, porque é melhor de utilizar. Isso amplia muito acima do que a escala consegue, o custo explode. Escolha a sua tecnologia, de carta cloud, né? De blockchain a QR Code, todas aconteceram isso. E eu entendo que a criatividade, ou o profissional criativo, ele ajuda para, na hora que isso está estabelecido, ele vai tirar do normal. Né? Não, depois que a NFC já existia, já estava, já não sei o quê, foi um profissional criativo que olhou e falou: Nossa, e se a gente usar NFT e colocar numa tag do Johnny Walker lá na Diageo e fazer isto aí ser o nosso a contramedida da falsificação do Blue Label? Então, assim, eu tô olhando de fora, eu entendo exatamente o que tu fala, mas será que não é até a contramedida para o profissional estar mais sobre o tempo no qual ele está trabalhando? Porque se ele ficar olhando só, agora é tudo Apple Vision. Não é ruim de usar, a bateria acaba rápido, as pessoas som, marca a cara, você fica parecendo o frango da Sadia. Assim, vai ser legal, mas por enquanto é horrível.
Então não adianta ele tentar levar todos os seus lados né, todas as armas para lá, para a tecnologia que está começando a entrar. Eu não sei, eu entendi para onde, como a gente começou, mas o meu ponto é se essa realidade não vai impactar as gerações de forma diferente e ela não tem que ser realidade para que impacte. Eu fiquei com essa dúvida aqui no final do nosso papo. Absolutamente verdadeiro que a tecnologia e a inovação ocorrem em ciclos, né? Quem capta muito bem isso é o Gartner. Ela tem eles têm um gráfico, não sei se é um gráfico. Se vocês, quem estiver nos ouvindo, procurar Hype Cycle Gartner, se digitar isso no Google vai aparecer. É uma curva assim, ó, como se fosse um sino. E só que é um Eu vou colocar sino o que link nos vai. comentários aqui, É, Pira. Quem quiser acessa. Isso, boa. Então é hype são fases muito claras, né, Pire? fases É muito um gráfico claras. que se divide em uma jornada ali, como se fosse da Isso. tecnologia, né? Ela tem um formato de um sino, né? Assim, tem o hype é a ponta e depois tem, como o Marcel falou, uma queda. Toda tecnologia passa pelo hype cycle e a gente está perto do hype cycle. Acho que a gente ainda está subindo em relação à Generative AI, que eu acho que é o que estamos falando aqui, né? Que é a maior novidade do momento, né? Então, a Generative AI ela está crescendo ainda. Acho que ainda não chegamos no hype, por quê? Ela ainda, 3 dias atrás, duas das maiores, a maior e a segunda maior empresas que dominam essa tecnologia, que são a Microsoft barra OpenAI e a Google, eles fizeram eventos de lançamento de novas versões da AI generativa, né? E são transformadoras, muito importantes. Então, a gente continua no morro ladeira acima, né? O hype ainda não chegou. Acho que vamos passar por 1 ou 2 lançamentos mais de atualização dessas tecnologias, né? E muito rápidos, mas são esses ciclos. O que está acontecendo é que os ciclos estão ficando mais curtos, né? Porque o avanço tecnológico está se acelerando muito em relação ao passado e que a gente tinha no passado. Muito bem, então isso é para falar dos ciclos, concordando com o Marcel. Eles só estão um pouco mais curtos e eu acho que ainda não chegamos no hype. Eu acho que a gente vai chegar no hype daqui a pouco. E no Hype Cycle, o Gartner tem isso, né? Não sou nem eu que estou dizendo, eles também colocam a gente ainda subindo. Bom, isto posto, vamos inserir o cara de criação nisso. O que eu digo e repito é que ele nunca será um early adopter, né? Também tem, para toda tecnologia, tem uma curva de sino também. É o early adopter, depois o cara que vai no hype, e depois o laggard, que eles chamam, que é o cara que adota depois. Este aqui é o cara de criação. Foi o que você descreveu, Marcelo. O cara de criação é um laggard. Ele só adota depois que a tecnologia já foi consagrada, depois que ela passou pelo hype. Então, ele não está errado, eu concordo com você, porque eu acabei de dizer que se ele for muito avançado, ele não vai falar com ninguém. Porque ele vai ficar, primeiro ele não vai aprovar as campanhas, porque ele está fazendo coisas que o anunciante não vai querer, e dentro da agência ninguém vai entender o que ele está querendo, porque ele vai estar muito adiante a publicidade, o marketing, eles não trafegam pelos hypes, né? Eles trafegam pela média, né? Se você se destacar muito da média, ou para baixo ou para cima, você não fala com a maior parte das pessoas, e é para isso que você faz marketing, né? Você faz marketing para ter um sucesso ampliado. O sucesso ampliado não está nas poucas pessoas que são early adopters ou que estão no hype. São normalmente, aliás, aquelas que já adotaram as tecnologias, já entenderam os avanços, né? Então, Marcelo, eu tendo a concordar totalmente com você. Só não acho que o criativo jamais será um early adopter. Ele continuará sendo conservador, com raríssimas exceções, mas são exceções. E Pir, como você vê, assim, a gente está falando aqui, né? Tem alguns criativos que são mais jovens, a gente falou um pouco ali das gerações, né? Tem as pessoas que vão adotar isso, ainda que não como early adopters ali, né? Mas talvez não esperem tanto tempo assim. E por outro lado, as técnicas
tradicionais ali de criatividade, né? Como que você enxerga que, é, qual é essa sua visão em relação a todas essas informações, todas essas técnicas criativas que são mais é, menos tecnológicas, porque eram coisas que eram ensinadas a tempo, em relação a cores, em relação a desenhos, em relação a proporções. Como que você enxerga isso para as pessoas? Você sente que essa adoção, os criativos, eles terão um grande desafio para se preparar para o uso dessas tecnologias? Ou você sente que vai ser algo mais fluido, sabe, entre essas técnicas mais tradicionais e o uso de AI, por exemplo? Não, eu acho que é disruptivo. E o que quer dizer que não é exatamente. É verdade que a história, o conceito de disrupção, ele é filosoficamente complexo, não vai dar tempo de a gente discutir aqui, mas a disrupção, na verdade, não tem aquele momento eureka do Eurípides, que ele entrou numa banheira e teve a ideia da fórmula e tudo, é simbologicamente interessante. Porém, assim, a disrupção ela nunca acontece, na verdade, virando uma chave, né? A Generative AI está aí há 30 anos. Então, nunca acontece, sempre um contínuo, né? A história e a inovação também. No entanto, eu sou capaz de dizer o dia em que houve uma disrupção na nossa vida, que foi o dia que lançou o Generative AI 3, ou sei lá, número, que eles lançaram, ou 2, não sei. O primeiro, que nós todos sabemos do que eu estou falando, no dia seguinte a gente começou a falar sobre isso, então quase dá uma marca ali. Então, o que eu quero dizer é, primeiro, tem um contínuo, porém, tem umas horas que são muito marcadas, muito claramente marcadas. Então, eu acho que estamos vivendo um momento de disrupção. As novas gerações têm um desafio hoje que é mais exigente do que foi, talvez, quando eu era jovem, porque essa questão da velocidade que eu acabei de me referir. As novas gerações que estão chegando nesse ambiente, elas vão ter que se adaptar a essa disrupção com maior velocidade do que as gerações passadas, com o desafio adicional de que antes eu aprendia, ou nós aprendíamos na escola, o que fazer, nós tínhamos princípios na faculdade. Hoje as faculdades e as escolas de comunicação perderam completamente a história. Elas não têm a menor ideia do que está acontecendo. E se tem, não sabem ensinar, porque não tem qualificação profissional para isso, não tem repertório para isso. De novo, agora estou provocando todos os diretores de escolas de comunicação, e eu conheço vários, donos de escola de comunicação, e eu conheço vários, e todos eles estão ultrapassados. O ensino de comunicação e marketing no país está ultrapassado faz uns 10 anos. Mas agora, como a velocidade aumentou, eles ficaram ainda mais para trás. Então, o jovem, hoje, ele não tem o respaldo pedagógico, digamos, nas escolas. Ele vai ter que se virar sozinho ou com grupos que ele se junte de jovens e que comecem a entender como fazer. Então, hoje a solução está muito individual, de uma luta muito particular, de cada um per se, e de toda uma geração em conjunto, né? Porque o desafio, você tem razão, Fabi, essa geração está com um desafio gigantesco pela frente. É assim, é uma sensação estranha, mas você já começa atrás da história. Porque, sei lá, um garoto de 20 anos, hoje, 21, 22, 23, por aí, que é o cara que está chegando no mercado de trabalho, essa é a idade, né, mais ou menos, ele não sabe o que aconteceu ontem, ou antes de ontem, na OpenAI. O que a OpenAI lançou? Eles não sabem. Ele não sabe. Nós não sabemos aqui, e nós mais ou menos acompanhamos, tentamos acompanhar. Hoje a gente tenta acompanhar. Eu digo pessoas, talvez da nossa idade, que estejam tentando ficar informadas sobre o assunto, porque ele faz parte do nosso dia a dia. O garoto ou a garota, eles chegam sem terem essa referência. Então, a remada vai ser morro acima e bem desafiadora. O que vai acontecer é que talvez muitos não consigam, né, entender o que está acontecendo. Então, sobreviverão, uma lei da selva meio cruel, mas ela será cruel.
com aqueles que não aprenderem, porque o mercado não vai assumir aqueles que não aprenderam. E o mercado também por si só, algumas empresas hoje têm capacitação de tecnologia e estão falando muito de AI. Eu sou sócio de uma startup que dá curso sobre AI e ela é de AI, uma startup de tecnologia que ensina AI e ela é uma empresa de AI. Estamos nadando de braçada, vendendo cursos na rodo, porque está sendo necessário, né? Então, não fui eu que criei a startup, o meu sócio criou a startup, chama-se Templo, o meu sócio se chama Herman, ele criou o Templo e está indo muito bem. Por quê? Porque a necessidade é muito grande. Então, tem jovens aí aprendendo, tem empresas comprando, então tem o B2C, né? A gente vende cursos para quem quiser comprar online, e a gente vende cursos corporativos para as empresas que estão treinando os seus colaboradores nessa história. Pierre, então vamos entrar numa onda de ser cancelado todo mundo aqui. Eu vou generalizar um pouco mais o teu papo e vou puxar duas pessoas para o meio da fogueira junto com a gente, só porque já passaram por aqui. Eu queria fazer um link com alguns conceitos que a gente já falou, toda vez que a gente acaba trazendo sociedade, uma coisa quase sociológica para dentro do universo que vai se criar a partir da disrupção gerada com a AI generativa. Acho que a disrupção existe e ela é inequívoca, acho que isso a gente não pode trazer. Mas acho que tem dois lados da moeda importante, e não é só as faculdades de comunicação. Acho que tem um primeiro ponto importante que tem que pensar, é que a criatividade, ela é essencial para o ser humano, em qualquer que seja a capacidade que ele tem. Eu acho que assim, um médico não pode ser criativo. Se um médico não for criativo e um paciente tiver uma ação não listada no protocolo, este paciente vai morrer. Eu espero que ele seja criativo, né? O engenheiro tem que ser criativo, o programador tem que ser criativo, o cozinheiro tem que ser criativo. Então, eu acho que tem um pouco. E eu queria puxar agora, a primeira coisa, um conceito que o Fábio Cadol, hoje o diretor global de marca, de integração de marca da Puma, trouxe aqui para o podcast, depois o Cássio me ajuda com qual foi o número, que é que a criatividade ela acaba sendo a junção do repertório de experiências que você teve na vida. Eu acho que para mim tem um ponto falho em qualquer das faculdades que a gente está olhando, que para mim o primeiro é que ela é muito ruim em te dar repertório. E aí eu vou falar de quem está dentro de algumas também, né? Assim, acho que a gente já se trombou nos corredores, mas assim, não estou falando exatamente das nossas, né? Mas assim, né, o episódio 110, o Fábio coloca isso muito claro. Obrigado, Cássio. Que a gente está falando ali de uma incapacidade da faculdade fornecer repertório, da escola em si, fornecer repertório para que ele, com o pouco que tenha, com o pouco que consiga, crie experiências para se usar no futuro. Acho que fica muito dentro da sua própria bolha. E o outro lado, trazendo um pouco do que o Eduardo Luft trouxe para a gente no nosso último papo, é que a gente acabou criando quase que uma cultura dentro, né, da sociedade ocidental, para não falar apenas a latina, mas acho que a latina é um pouco mais forte, do esperar vinde a mim. Então, as pessoas esperam que as coisas venham mastigadas, só que na velocidade que o mundo está indo, as coisas não vão vir mastigadas. E nenhuma instituição quer ensinar as crianças. Aí vou falar das crianças ainda, vamos sair só das faculdades, das áreas profissionais e vamos para outra. Aprender a aprender. Como é que você aprende? Como é que você aprende como você aprende? E eu acho isso interessante porque eu fiz uma aula dessa dentro de casa, dentro da MEF, a gente fez uma aula sobre como você aprende a aprender. E todo mundo falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha pensado em como é que eu trabalho a autodidática, né? Como é que eu posso fazer, criar um roteiro para a pedagogia de mim mesmo. Então, as pessoas, nesse mundo, a gente precisa ser um pouco o nosso próprio mestre. Não estou falando de não conseguir ir atrás de um mentor, não estou falando de não perguntar, só para trazer a Ana Karina também para o jogo que a gente falou esses dias, né, Fabi? Eu acho que tudo isso é importante, mas se a gente for falar de falha nas escolas para esse novo mundo, eu percebo que elas não dão repertório e elas não te ajudam a aprender aquilo que você ainda não sabe. E aí acaba sendo aquele que nunca foi tão fácil no final do dia conseguir se destacar.
Porque aquele conseguir fazer um pouquinho dessas duas coisas, conseguir criar um pouco mais de repertório e conseguir se manter em aprendizado constante para se manter up to date, ele vai estar muito diferenciado. Mas eu nem vou falar aqui da gente voltar para as bases, porque eu já sei que você, da última, quando a gente alinhou, quando eu falei, cara, talvez a gente tenha que voltar para os clássicos, né? Quer começar a vir falar aqui de administração, vai ver Drucker, o cara quer vir falar de política, vai ler Platão. Não vou nem. Ler Platão? Não dá. Ler Aristóteles, que é mais fácil. Mas não vou nem trazer para isso, porque eu acho que daí a gente está avançado demais. Eu acho que as pessoas nem se preocupam com isso. Então, como é que você encara chegar a algo que em tese vai ser seu copiloto? Ele vai ser mais inteligente, mais rápido que você, inteligente no nível em QI, não em QE, em que ele não vai conseguir ser por enquanto. Enquanto a gente tem o pessoal está chegando despreparado. Esse conflito de gerações, na tua visão, vai fazer com que a gente mais valorize a geração que foi formada de forma diferente, ela volte com mais força para o mercado de trabalho, aqueles que estão saindo, ou vai puxar a formação daqueles que estão entrando? Qual que é a tua visão disso? Marcel, você tocou em várias coisas aí. Vamos lá. Primeiro, o Fábio é meu amigo de muitos anos. Ele me substituiu. Eu fui mandado embora de um conselho de uma empresa da qual eu sou sócio hoje, mas eles me mandaram embora porque eu não ia em nenhuma reunião do conselho. Aí os conselheiros resolveram me mandar embora. Eu estou lá no grupo do WhatsApp do conselho até hoje. Mas eles me mandaram embora. Falaram, Pio, não dá, cara. A gente vai lá, você não aparece, porra, não dá. Aí quem entrou no meu lugar foi o Fábio Carlos. Ele que entrou. Então ele é meu brother, é meu amigo de muitos anos. E ele tem razão. A gente, quer dizer, eu diria, e até mais exageradamente que ele disse, nós somos vítimas ou prisioneiros do nosso próprio repertório. Às vezes somos prisioneiros e vítimas no sentido de que não tem escapatória. A gente é tanto quanto o nosso repertório, a gente é tanto quanto a nossa história. Né? Nós não somos nem mais nem menos do que a nossa própria história. Então, cada um de nós aqui, nesse quadro que eu estou olhando e tantos outros que eu não estou vendo, cada um de nós tem o seu próprio repertório. Então, o cara de criação e a geração que nós estamos nos referindo aqui também. Né? Então, isso é uma condicionante humana e uma condicionante social, sociológica e da história. Cada geração lida com isso de uma forma, e nós estamos acabando de dizer que agora tem um desafio especial. Você levou para um âmbito muito legal, Marcel, que é a formação lá bem antes dessa que nós estamos nos referindo até agora, que é da universidade, da faculdade, deveria vir lá de trás. Isso de aprender como aprender devia ser princípio da escola, né, da origem pedagógica e lá na base. Cara, é o ideal. A probabilidade disso acontecer no nosso país é, infelizmente, muito remota. Existem experimentos disso em alguns países. Quem acompanha a educação sabe que tem países mais avançados que estão fazendo o ensino uma transformação muito poderosa no ensino embaixo não, em cima desse seu conceito de que aprender é ensinar a aprender. Quando a pessoa aprende a aprender, ela aprende sozinha, né? Claro que respeitadas as fases geracionais e precisa de uma mentoria muito especial no início e depois a pessoa tende a ser muito autônoma, né? E muito mais pronta para esse mundo que exige de cada um de nós uma coisa muito pessoal. É muito doido, mas cada um vai ter que remar muito pessoalmente, né? Acho que a solução em grupo, a solução colaborativa, a solução que a internet permite, porque estamos em rede, ela é muito produtiva, mas eu também sinto, Marcel, um pouco dessa nova geração, Z, Y, os millennials e tudo, eu sinto um pouco de, não é refração, não é que eles sejam contra, mas eu sinto uma certa preguiça, assim, sabe, de ir atrás. Eu não tenho nada a dizer para essa geração, a não ser se você não for atrás, você vai dançar profissionalmente falando. Estamos falando no âmbito profissional. No âmbito da vida, nem sei dizer direito, mas profissionalmente vai dançar, se não tiver proatividade. Né? E proatividade é ou pessoal ou em grupo. Né? E aí, Marcel, então, concordando com você, se os clássicos serão a base disso,
Acho que os clássicos serão a base de tudo sempre, né? Quer dizer, os fundamentos filosóficos continuam na nossa vida, mesmo que a gente não perceba, né? Então, a sua empresa, que tem math no nome, ela é filha de Platão, né? Ela só existe a matemática porque existiu toda a filosofia antes. Então, está no nome da tua empresa essa herança, né? Então, tá aí, matemática, música, tudo isso é egressa de todo o conhecimento que a humanidade foi construindo. Então, os clássicos sempre estarão aí. Quem vai acessar eles como uma forma de, digamos, uma tábua de salvação, não sei, né? Tendo a achar que serão poucos, né? Porque isso exige uma certa complexidade, sofisticação de raciocínio para pensar nisso, né? Que seria uma salvação? Seria. Ler Peter Drucker continua sendo atual, né? E ler Platão também, é que eu acho que meio longe para essa geração, então eu acho bem distante, infelizmente. E eu acho que, para terminar o que você disse de resgatar aqueles que têm uma história, depende muito de quem. Ter história e ter repertório é muito rico sempre. E, portanto, cabelos brancos, como o meu aqui, ajudam muita coisa, porque a gente tem alguma experiência que você evita que as novas gerações descubram a roda de novo, ela já foi descoberta, né? Então, você mentoriza ou faz a mentoria de novas gerações para evitar que elas não percam tempo descobrindo o que já se sabe, né? Então, agora, daí depende de cada um ser ou não resgatado pela nova história, aqueles mais antigos, porque eu sinto que talvez também eles estejam ficando para trás, né? Eu conheço, infelizmente, um monte de criativos, um monte de profissionais, concordo com você que criatividade não é exclusiva da criação dentro da agência nem dentro da publicidade. A criatividade é condição de tudo, na vida inteira, para qualquer lugar e para qualquer disciplina e atividade humana. Mas tem gente mais pronta e gente menos pronta. Tendo a achar que a minha geração, eu tenho 67 anos, eu acho que caras da minha idade de criação nem existem. Acho que nem tem. Caras com 60, mais de 65 anos, que seja hoje um cara de criação, deve dar para contar nos dedos das mãos. Todos eles já foram superados. Todos eles já deixaram a indústria. Todos eles estão fazendo outra coisa, não sei o quê, né? Não tem. Então, os caras de 50 já é difícil. Os caras de 40 já são considerados veteranos. Por quê? Porque a criatividade moderna, ela deixou para trás conceitos mais antigos e profissionais mais antigos. Acho uma tristeza para a história, para as novas gerações e para esses profissionais que se deixaram ultrapassar. A história não tem, ela não é complacente, né? Ela vai andando e sempre para frente. Pir, muito bom. A gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre os assuntos aqui. A gente, infelizmente, tem que encerrar. Então, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Muito rico tudo que você compartilhou e esse agora, né? O que você falou está disponível, tá open, né? Então, para todas as pessoas. E essas dicas certamente são muito enriquecedoras para quem nos ouve também. Então, quero te agradecer muito por ter participado do The Math. Olha, eu que quero agradecer vocês por um motivo, por um momento aqui de tão legal. Como eu disse no início, eu adoro fazer. Convidem-me quantas vezes vocês quiserem. Nós somos amigos, muito próximos. Eu respeito demais o trabalho de vocês. Eu tenho a visão de vocês de juntar marketing e matemática é muito fascinante. Acho que, de certa forma, a gente falou sobre isso sem ter falado sobre isso o tempo inteiro aqui, né? Porque matemática é muito ligada à história da razão e o marketing muito ligado à história da inspiração, né? E vocês se propõem a ser uma junção de tudo isso. Eu sou fã de vocês, basicamente e fundamentalmente por essa visão tão inspiradora e tão legal que sintetiza as duas, né? Então eu adorei estar aqui com vocês enfim, e espero que
as bobagens que a gente falou aqui tenham ajudado as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo.